Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos conversar aqui sobre o engajamento do cooperado. E é interessante que a oficina é muito bacana, porque oficina não é nada que nós trazemos pronto e acabado. A oficina é a oportunidade de socializar experiências, percepções, críticas, e dali nascer novas ideias, sugestões e propostas para mudanças. Trabalhar humano é um desafio, porque o humano é um desafio. Eu costumo sempre dizer que eu prefiro mais a tela de Salvador Dalí, que fala sobre o nascimento de um novo homem após a Segunda Guerra Mundial, do que a capa do livro de Hobbes, O Leviatã. Porque lá no Leviatã, Hobbes nos traz uma reflexão em que o homem é o lobo do homem. O homem por si só é mesquinho, individualista e não sociável. Lá, Hobbes propõe justamente o contrato social para que os homens pudessem viver em sociedade. Prefiro mais a tela de Salvador Dalí do que o pessimismo do Hobbes. De uma coisa é certa, falar nas relações humanas e principalmente a gestão do quadro de cooperados, e esse é um termo que eu tenho trabalhado bastante, vivenciado bastante dentro das Unimedes, porque quando linkamos a gestão do quadro de cooperados ao quinto princípio cooperativista, educação, formação e informação, nós percebemos que em vários momentos esse quinto princípio ficou à margem de um processo de gestão. Ele ficou legado ali apenas algumas palestras, alguns movimentos, algumas ações muito tímidas. Porque nós tínhamos a sensação de que o próprio Estatuto Social, ou mesmo todas as diretrizes criadas para a atuação do cooperado, ou mesmo a atuação da cooperativa junto ao mercado era o bastante. Sabemos que não é. Tanto é que este tema é recorrente e desafiador ao falar em fazer gestão de quadro de cooperados. E hoje é interessante que várias Unimedes que eu tenho visitado, ela tem em seu planejamento estratégico justamente esse termo, gestão de quadro de cooperados. E nós temos de repensar sempre como que nós estamos fazendo essa gestão. Porque se partirmos do pressuposto que todo indivíduo, ao ingressar a uma cooperativa, ele não está pronto, e não digo estar pronto na questão da sua especialização, na questão das suas particularidades, na questão da sua capacidade. Mas ele não está pronto para atuar no empreendimento coletivo. Atuar no empreendimento coletivo é completamente diferente de atuar no empreendimento onde ele não seja dono, onde ele não assuma os resultados e também não assuma os vários papéis, o papel de dono, o papel de usuário e de beneficiário. Então esse é o nosso desafio para essa oficina de hoje, é fazermos uma reflexão sobre isso e, mais do que essa reflexão, compartilharmos nossas experiências e discutirmos o que pode ser feito. E eu, enquanto moderador desse processo e facilitador, espero que a gente termine essa manhã com perspectivas. Esse é o grande convite, que a gente saia com algumas perspectivas. Eu seria utópico, ou talvez audacioso demais, se tivesse a pretensão de vir aqui e apresentar um checklist para resolver o problema do sistema Unimed em relação ao relacionamento com o cooperado. Seria muita pretensão. Mesmo porque o humano, graças a Deus, o humano, ele está mudando o tempo inteiro. E quem diz isso foi o Heráclito de Éfeso, há 450 anos antes de Cristo. Quando ele diz, tudo flui, nada persiste nem continua o mesmo. O ser não é mais do que o vir a ser. Ele tinha uma máxima que dizia que um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Porque quando ele entra pela segunda vez, não é mais o mesmo homem, nem é mais o mesmo rio. Um opositor ferrenho dele era o Parmênides de Eleia, da cidade-estado de Eleia. E ele tinha uma máxima meio doida que era mais ou menos assim. O ser é ser e não é concebível ser não ser. Ele queria acreditar que o ser humano estava pronto. Nasceu pronto. Morreria pronto. Sabemos perfeitamente,
principalmente no mundo pós-moderno que nós estamos, que quem estava coberto de razão é Heráclito. O ser humano é um ser que vem a ser. Ele está sempre em modificação. E trabalhar essa modificação, ou trabalhar esses vários anseios e essas mudanças, é um desafio não só para as sociedades cooperativas, mas para qualquer organização. Quem diria nós chegamos ao que temos hoje, com essa vasta tecnologia, continuamos com problemas talvez primários das organizações, que é justamente a comunicação e o diálogo. Esses pontos ainda não foram ampliados e ainda continuam sendo gargalos dentro das organizações. Qualquer organização. Meu nome é Nemísio, eu sou mineiro também, pessoa de Barbacena e Ubaia, eu moro em Belo Horizonte, mas nasci em uma cidade chamada Sete Lagoas. Não sei se alguém conhece. Outro dia eu fui fazer uma abertura de uma aula, dar uma aula inaugural numa universidade, e aquele monte de jovens e me perguntaram onde que era essa cidade de Sete Lagoas. E eu, como não sou jovem, virei para eles e disse o seguinte: não, possível que você não conhece Sete Lagoas, a cidade do Trapalhão Zacarias. Quem? Zacarias? É jogador de futebol? Eu falei, não, esquece. Vamos falar outra personalidade. Paula Fernandes. Ah, tá lá, eu conheço. Paula Fernandes eu conheço, ela é de lá. Beleza. Mas moro em Belo Horizonte há muito tempo. Minha área de atuação, eu atuo no sistema, vou falar do sistema Unimed, atuo em vários Sescops aí do Brasil, mas no sistema Unimed eu atuo lá na Unimed do Brasil. No Unimed do Brasil eu trabalhei o ano passado com o referencial do NDH, e que é um referencial que a gente ainda está sempre trabalhando nele, e agora estou trabalhando no selo de governança e sustentabilidade. Nós já estamos já na fase final dessa revisão do selo. Atuo também na Fundação Unimed. Na Fundação Unimed eu atuo em alguns cursos de pós-graduação e cursos de ingresso de cooperado, organização do quadro social, educação cooperativista. E a minha ligação maior é com a Fundação Pedro Leopoldo. Pela Fundação Pedro Leopoldo, eu sou professor pela Fundação Pedro Leopoldo, coordeno o NECOP, que é um núcleo de pesquisa em cooperativismo e associativismo, e coordeno um MBA em gestão de cooperativas. Quando nós falamos em oficina, é interessante a oficina, porque através da oficina a gente consegue ir desmistificando um pouco essa visão de curso, essa visão da aula propriamente dita, né? Porque a oficina é uma oportunidade, como eu já disse, de socialização. É um ambiente onde todas as ideias são bem-vindas, todas as experiências podem ser compartilhadas e aproveitadas. Na verdade, se nós analisarmos bem, nós só conseguimos gerar conhecimento, construir algo novo a partir do compartilhamento de ideias. Sem compartilhar ideias, sem compartilhar informação, nós não vamos conseguir gerar conhecimento. E esse talvez seja o grande desafio para o nosso tempo pós-moderno, que é um tempo onde ninguém tem tempo, né? É um período que nós parecemos que todas as noites nós deitamos no débito. Não conseguimos ainda terminar tudo aquilo que tínhamos a fazer. E todos reclamam do tempo. Isso é uma característica pós-moderna. E nós precisamos de ter tempo de ouvir o outro, nós precisamos de ter tempo de dialogar, porque a partir dos diálogos é que nascem novas possibilidades. Quem nos dá um amparo legal sobre isso é Humberto Maturana. Ele é chileno e ele fala muito sobre essa necessidade do dialogar para fortalecer laços de cooperação. Então, inclusive, ele disse, se alguém julgar lá no Google, Humberto Maturana, você vai ter algumas obras dele disponibilizadas. E uma das obras que eu recomendo é Humberto Maturana, onde um autor chamado Broto faz uma releitura do Humberto Maturana. A escrita do Humberto Maturana é uma escrita pesada, meio complexa, mas o Broto faz uma leitura legal dos livros do Humberto Maturana. E eu recomendo. E Humberto Maturana ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a vida é um eterno linguagear. E ele diz, tudo que se tem a resolver através do humano, se faz através do diálogo. E é verdade. Esse linguagear que ele chama é a necessidade de diálogo. E são através dessas possibilidades de diálogo que eu tenho soluções de conflitos e de problemas. Então, o nosso convite é que nós possamos dialogar sobre esse tema, que
porque, embora extremamente complexo e vasto, é um tema que também nos abre aí várias possibilidades. Eu trouxe aqui, para nos organizarmos, os objetivos da nossa oficina é refletir sobre os desafios das Unimedes, é compartilhar experiências, discutir possibilidades, apresentar sugestões e propostas. Vou fazer uma breve abordagem, que foi um convite inicial a esse tema que a Mike e o Dr. Edvard me pediu para abordar. Eu dei o nome à participação no empreendimento coletivo, de um estado de apatia para uma visão estratégica. Esse talvez seja o nosso grande desafio mesmo. Tirarmos esse quadro de cooperados de um quadro de apatia, de uma visão curta, talvez, ou extremamente imediatista, para uma visão sistêmica, para uma visão sobre negócio coletivo. O bacana, eu experimento, principalmente nos projetos do Sebrae, eu trabalho em 2 projetos do Sebrae Minas, que um se chama Cultura da Cooperação e o outro se chama Central de Negócios. E nesses projetos, o que nós utilizamos ali? Basicamente, a cooperação como estratégia de mercado. Então, quando você pega, hoje eu estou com um projeto onde eu trabalho com 143 pequenas empresas de uma avenida, trabalhando o conceito de shopping a céu aberto. E qual que é o instrumento, qual que é o alicerce para esse trabalho? A cooperação. Agora, a cooperação ela é difícil de ser praticada, porque ela fica bonito no banner, no papel, né? Praticar a cooperação ela é desafiante. Por que é desafiante? Primeiro, que nós não temos uma cultura da cooperação. A nossa cultura é da competição. Embora o Maturana também nos traga essa reflexão que ambas, seja uma cultura da cooperação ou da competição, é escolha. Então, dizer, não, mas o sujeito já nasce competitivo. Ninguém nasce competitivo. Ele se faz a partir de uma realidade que ele vive, a partir de um cenário, que é o cenário que ele consegue enxergar. E a outra questão é lembrar, quando vamos trabalhar com todos esses empresários, por exemplo, que numa primeira reunião, principalmente quando são da mesma atividade, ele pensa o seguinte, se aquele fulano quebrar, para mim está bom, porque é menos um concorrente. Até que ele comece a entender que ninguém pode quebrar. Ele tem que cuidar daqueles outros que são pequenos também, como ele, são pequenas empresas, para que eles não sejam engolidos por uma empresa maior. Até ele chegar com essa visão, que aí é uma visão sistêmica, aí é falar em sustentabilidade do negócio, é uma grande dificuldade, é um caminho enorme a ser percorrido. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque para discutir negócio coletivo com o nosso cooperado não é diferente. Ele não está preparado e ele não tem essa visão sistêmica. Ele não tem essa visão de negócio coletivo. Se a gente pega uma teoria muito interessante, que é a teoria de Münster, da Universidade de Münster, da Alemanha, o chamado Instituto de Münster, onde os teóricos estudam as chamadas teorias da cooperação. Nessa teoria da cooperação, tem uma que é muito interessante, que ele diz o seguinte: o indivíduo, ao ingressar a uma cooperativa, ele não está visando o coletivo. Ele está buscando resolver um problema pessoal. É mentira? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A própria teoria diz que ninguém vai ter uma cooperação cega. Não tem. Ninguém vai abandonar suas convicções, seus desejos, suas vontades em prol de uma cooperação. Mas a própria teoria diz o seguinte: cabe aos gestores criar um ambiente onde ele perceba que ele só resolve seus problemas pessoais de forma coletiva. E aí é falar sobre a cooperação enquanto estratégia. Mecanismos de discussão sobre empreendimento coletivo. Por que eu faço parte do empreendimento coletivo? Qual é a sustentabilidade que eu posso ter dentro de um empreendimento coletivo? Eu preciso começar a discutir sobre negócio coletivo. Por muito tempo, ao se falar em educação cooperativista, pensava-se em fazer um trabalho de educação cooperativista estudando os pioneiros de Rochdale, o modelo rochdaliano,
a partir dos seus valores e princípios. Eu costumo dizer que isso para nós é importante, muito importante, e é referência para sabermos onde chegamos, o que somos, de onde que nós viemos, qual foi a nossa origem. Mas a educação cooperativista não é isso somente. Educação cooperativista é o educar o indivíduo para empreendimento coletivo, para o negócio coletivo. E aí, às vezes, nós cuidamos muito da visão histórica, teórica, e esquecemos de discutir o papel dele enquanto negócio coletivo, ou a importância desse negócio coletivo na vida dele. Porque nós não vamos ver ninguém autossuficiente, que se julgue autossuficiente dentro de cooperativa. Porque aquele que se julga autossuficiente, ele não está buscando fazer, buscando relacionar-se ou fazer algum tipo de organização ou de fazer parte de algum tipo de empreendimento coletivo, porque ele se julga autossuficiente. Ao não se julgar autossuficiente, ele busca essas outras arquiteturas organizacionais que possam garantir resultado. Essa é uma grande questão que a gente tem sempre estar discutindo. Será que eu estou preparando os meus cooperados para essa visão de negócio coletivo, ou eu parto isso aí, eu deixo dentro de uma ótica de negócio e trabalho muito a questão da cooperação no sentido conceitual, mas que ele não vê a praticidade daquilo no cotidiano dele. Pois bem, ao se discutir sobre isso, é importante nós lembrarmos que sociedade é essa que nós estamos vivendo. A sociedade que nós estamos vivendo é justamente a sociedade do conhecimento. E esse estudo da sociedade do conhecimento é interessante, porque se a gente fizer aí uma linha do tempo, nós vivemos 8.000 anos a era agrária. 8.000 anos. A partir de 1756, a gente sai da era agrária e entra para a era industrial. Mas na década de 70, a partir de 1970, nós saímos da era industrial e entramos na era do conhecimento, que é a que nós estamos hoje. Estava mais cedo conversando ali fora com o Dr. Cloer e dizendo a ele que eu ficaria muito feliz de morrer nessa era do conhecimento, que eu acho fantástica. Porque na era do conhecimento, onde está a ascensão ou o valor de cada um, do conhecimento que ele consegue agregar. Por isso as organizações têm uma dificuldade tremenda de reter aquelas pessoas que representam talento, que agregam conhecimento. Alguns autores, porém, dizem que nós já estamos saindo dessa era do conhecimento e estamos entrando para a era do relacionamento. Sabe que eu acredito nisso também? Porque nós não vamos acumular conhecimento sem nos relacionarmos. Talvez um dos maiores males no mundo, hoje, se fizermos uma leitura geopolítica do mundo, é justamente o relacionamento. A dificuldade de estabelecer laços realmente fortes, vínculos realmente saudáveis nas relações humanas. Pois bem, nessa sociedade do conhecimento, então, o que passa a prevalecer é a capacidade de nos trabalhar em redes. Esta é a grande questão. Quando eu vou discutir sustentabilidade nas organizações, e aí dentro do sistema Unimed, é discutir quais os tipos de redes que nós estamos cuidando ou estamos construindo dentro de um mercado, essas redes de relacionamento para nos garantir dentro desse mercado, para nos dar sustentabilidade dentro desse mercado. E às vezes nós estamos buscando esse fortalecimento junto ao mercado, querendo nos sustentar junto ao mercado, mas nós não temos cuidado dessa rede interna. Essa rede interna está mal cuidada. Eu falo em todas as Unimedes que eu vou, que eu vejo essa relação com o mercado, o conceito de sustentabilidade dentro do mercado, como se fosse um espiral. Esse espiral onde eu vou conseguir sustentabilidade dos negócios junto ao mercado a partir do que eu faço de dentro para fora, e não é de fora para dentro. Seria querer demais eu ter sustentabilidade no mercado ou estabelecer laços, vínculos junto a esse mercado, criar um sistema de rede junto a esse mercado que me dê força, que me dê suporte, me dê sustentabilidade, com vários problemas internos. Com problemas de relacionamento interno que ainda não foram resolvidos. A rede ela só expande quando é de dentro para fora.
E se fôssemos falar até mesmo topicamente, né, os outros falam, não, mas como assim, de dentro para fora? Tem que começar, eu gosto de dizer que tem que começar de dentro das pessoas mesmo, o modo delas pensar lá dentro da organização, para conseguirmos extrapolar isso a nível de mercado. Só que muitas vezes nós estamos preocupados em estabelecer rede só fora. Esquecemos de cuidar da rede interna. E nós não vamos, porque essas conexões são partidas internamente. Se a gente fosse um autor que nos dá uma leitura muito bacana sobre isso, é o Capra, no livro dele, Conexões Ocultas. Às vezes nós deixamos de cuidar internamente dessas conexões. Estamos muito preocupados com as conexões externas. Pois bem, uma situação comum do quadro de cooperados, e que lá no NECOP, no Núcleo de Pesquisa, a gente vem sempre apurando, talvez é triste ter um cenário deste, mas ele é muito comum. Uma situação comum do quadro de cooperados é termos cooperados que têm total desconhecimento sobre cooperativismo. Ele não consegue ver o que é isso, ou qual é essa doutrina. O porquê que a cooperativa é diferente de outro empreendimento. Se ele vai ali para dentro buscando satisfazer suas necessidades, ele não está preocupado com a estrutura arquitetônica que garante resultado para todos. Ele está preocupado com o que ele tem a ganhar. Muitas vezes nos levam a visão imediatista e individualista. Então, em geral, nós temos um quadro de cooperados que tem uma visão extremamente imediatista e individualista. Não valoriza o histórico e a estrutura da cooperativa. Tem um autor chamado Albert Meister, que ele mostra os 4 estágios das sociedades cooperativas. E um deles, o primeiro deles, é o estágio dos fundadores. O Meister diz que é no estágio dos fundadores que as pessoas estão mais interligadas. É onde se pratica mais cooperação. É onde mais se doa, porque ali está nascendo um sonho. E aí, ali sim existe o objetivo comum. É o sonho de constituir aquela cooperativa. Mas ela sai daquele estágio, vai para a consolidação no mercado, cai num estágio de coexistência, que ele chama, até chegar ao estágio de dependência de administradores contratados. Mas vamos falar da consolidação no mercado. Na consolidação do mercado, onde vai se recebendo vários outros cooperados, não adianta o cooperado dizer àqueles que estão chegando, olha, quando nós começamos, nós não tínhamos nada de estrutura. Essa estrutura aqui era minúscula. Nós fazíamos reunião na casa de fulano, numa salinha emprestada. Para ele pouco importa. O que ele está buscando é outra coisa. É satisfazer as suas vontades pessoais. Ele não consegue fazer essa leitura da importância desse histórico, né, de como ela chegou. Na visão dele, parece que ela já nasceu daquele tipo, pronta, e não está pronta, e continua não estando. Falta de consciência sobre negócio coletivo, aquilo que nós já falamos, desconhecimento sobre a legislação cooperativista e normas da ANS, desinformação em relação ao estatuto social e regimento interno, falta de visão empreendedora. E, consequentemente, nós vamos ter uma infidelidade nas relações com a cooperativa. Eu estava conversando aqui com a Viviane, com o Osmar e com a Laide, que eu venho em todo encontro, eu venho dizendo que eu não acredito nesse conceito chamado fidelidade. Eu sempre, provocativamente, eu digo que fidelidade é ausência de oportunidade. Quando eu encontrei algo que me proporciona algo melhor, eu quebro essa fidelidade. E a Laide rapidamente diz até nas relações, até no casamento, né? Eu falei, exatamente. A fidelidade está na ausência de oportunidade. Mas acredito, quando meus alunos viram para mim, então sobrou pouco, eu falei, não, acredito em consciência. Então, consciência sobre o negócio coletivo. Trazendo isso até para o casamento, para a vida a dois, eu não vou experimentar algo novo ou uma aventura se eu tenho consciência da importância do meu histórico, daquilo que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Se eu tenho consciência da importância de que tudo que eu tenho em termos de família representa para mim. Isso é consciência. Então, traduzindo isso para o negócio, a ausência dessa consciência nos leva a esse conceito que tanto falam de infidelidade nas relações com a cooperativa. Eu digo que infidelidade está atrelado à ausência de consciência de negócio coletivo.
Não adianta dizer, nós temos um quadro social que é fiel. Até quando? O que garante a fidelidade? Como que você mensura a fidelidade? A consciência é diferente. A consciência ela é traduzida em comportamento, em ações. E construção de ambientes para participação. Veja bem, construção de ambientes para participação. Não adianta, eu gosto sempre de citar uma frase de Domênico De Masi, aquele autor do Ócio Criativo. Ele tem um livro chamado Futuro do Trabalho, que ele diz o seguinte: nós estamos tentando viver o novo com as ferramentas velhas. Eu gosto dessa frase de De Masi, porque, na verdade, várias vezes nós estamos tentando viver o novo com as ferramentas velhas. Isso a gente pode ver em gestão de pessoas. Toda organização, toda empresa quer um colaborador que pense, que crie, que mude, né, os processos, que agregue valor. Todas querem. Mas continua gestionando as pessoas da mesma forma que se fazia na era industrial. Que é que ele pense, que ele dê devolutivas, que ele crie novos processos, mas volta e meia, fulano, estou de olho em você. Segunda vez, você chega 5 minutos atrasado, você já sabe a próxima. Estabeleci uma relação de controle exatamente como se fazia na era industrial. No entanto, eu estou na sociedade do conhecimento e quero que ele gere conhecimento lá dentro. Se eu não criei ambiente, ele não vai gerar conhecimento. Ele vai ficar naquele tipo, olha, o que se mandar eu faço. Ele voltou lá para a era industrial. E às vezes ele está sabendo que aquilo está tudo errado, não dá certo, não vai fechar. Ele continua fazendo. Mandaram fazer assim. Eu não estou aqui para dar solução de nada. Eu não estou aqui para pensar. Eu vou executando até o dia que der. Por isso que eu fico doido para pular fora dali também. Porque reter talentos é difícil, porque nossas organizações continuam ainda com vários processos da era industrial, em termos de relações. Falar nessa relação com o quadro de cooperados também é fundamental pensar nisso. Eu preciso criar ambientes para começar a trabalhar um melhor relacionamento e uma melhor participação. E quando eu falo em participação, e nós temos também de fazer uma outra leitura de participação, não é a participação quantitativa. É bom nós começarmos a analisar principalmente, dentro de todo esse arsenal que nós temos a serviço da comunicação, da participação qualitativa. Como é o comportamento dele, como é a postura dele. Porque, como diz Odelso Schneider, de São Leopoldo, né, professor Odelso, as Assembleias Gerais ainda são modelos ritualísticos. Um modelo ritualístico onde o cooperado, na sua grande maioria das vezes, ele vai aprovar algo que já aconteceu. Ele não foi participante do processo, ele não acompanhou nada do processo. Então, nós pensarmos em estabelecer melhor consciência, ou mesmo esse conceito de fidelidade, na base de chamá-lo uma vez por ano, para apresentar um monte de números do ativo e do passivo. Ele não sabe se aquilo é de comer ou passar no cabelo, que não é o cotidiano dele. E depois dizer para eles, olha, quem concorda permaneça sentado, quem discorda fica de pé. Aprovado. Vamos para a segunda pauta. Isso não vai garantir nenhuma fidelidade. Porque para chegarmos a esse processo de participação, com consciência de dono, nós precisamos de criar ambiente. Esse ambiente que leve ao diálogo, ao compartilhamento de informações, à apresentação de críticas e sugestões, e nós ainda temos um grande desafio, que é ouvir críticas, formação para atuar num empreendimento coletivo, geração de conhecimento, para aí sim começarmos a ter mudança de comportamento. Estabelecido um ambiente que propicie isso, aí sim eu vou começar a gerar confiança. A confiança não é estabelecida pelo estatuto social ou pelo regimento interno. A confiança é traduzida a partir das relações que são estabelecidas. Nós vivemos isso cotidianamente. Tem pessoas que você confia e tem outras que nunca você faria nada ou emprestaria nada para ela. E você tem esse juízo sobre as pessoas a partir da convivência estabelecida com elas. Não é por aí você olhar e falar, não, esse eu confio, esse eu não confio. Não.
Isso só vai poder ser respondido a partir de convivência. E aí sim, o diálogo e informação são os pilares para melhorar a relação cooperado-cooperativa. Enquanto nós tivermos esses pilares muito mal trabalhados ou ainda muito frouxos, é difícil ou quase impossível cobrar confiança e participação. E para isso eu tenho de fazer intervenções e criação de ambiente. Eu tenho de criar ambientes que sejam espaço privilegiado, lembrando aqui, se nós estamos nesse mundo pós-moderno, o espaço pode ser virtual, não tem de ser físico, mas eu ter espaços onde propicie diálogo, resolução pacífica de conflitos e, portanto, de educação para a cooperação. Trabalhar a educação cooperativista, que há de ser uma estratégia, e essa educação cooperativista ela só começa a ter resultados através de programas contínuos. A chamada educação continuada. Às vezes eu visito o Unimef, não faz educação cooperativista? Faz. Todo ano nós fazemos uma palestra. Seja muito bem-vinda a palestra. Mas isso não é educação cooperativista. Isso é um momento, isso é apenas um pequeno movimento dentro de várias possibilidades. E o aumento do autocontrole, a assertividade, da cooperação, a diminuição dos comportamentos violentos e a melhoria na relação de grupo se dá justamente a partir desse ambiente criado. Qualquer tipo de grupo, ao ser desenvolvido, ele passa por estágios muito claros, muito distintos. O primeiro estágio de um trabalho de grupo é justamente a sensibilização e mobilização. É o momento que ele vai falar mais mal do seu empreendimento. É o momento que ele vai colocar para fora tudo que ele sente, de rancor, de raiva, de frustração do empreendimento ou da vivência lá em grupo. Mas isso passa. Sabendo trabalhar tudo isso, isso passa. E ele vai entrar numa fase de formação, até chegar na fase de ação. Às vezes eu visito a Unimed, eles falam, não, nós aqui já tentamos várias coisas, já fizemos várias coisas. Aqui nós fazíamos o café, você lembra? Nós fazíamos o café de manhã com os cooperados, ou fazíamos o happy hour, ou fazíamos o encontro periódico, mas nada continuou, o pessoal depois não quer. Mas é porque não adianta pensar que eu vou continuar a vida inteira só estando ali ouvindo o cooperado reclamar. Eu preciso criar mecanismos onde ele saia da fase de mobilização para a fase de formação e atuação. Se eu não criar mecanismos, se eu não for gerenciando isso, por isso, volto a dizer, o desafio de se fazer gestão de quadro de cooperados. Isso vai se perder, óbvio. Ele vai parar de ir. Porque uma vez já satisfeitas todas as suas reclamações ou não satisfeitas, ele começa a pensar, a gente vem, fala, sugere, nada do que a gente sugeriu é feito. Para que eu vou lá?